Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Oi, Rodrigo, paz do Senhor. Paz do Senhor, boa noite, irmã Luciane, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Mais um dia abençoado, né? Oi? Mais um dia abençoado que estamos vivendo. Verdade, muito abençoado. Verdade. Ai. Será que tem o pessoal que tá entrando já? O pessoal está entrando, já está visualizando, né? Cada um na sua timeline. E logo, logo a gente já pode começar. Já são 4 irmãos que estão online. Tem 4 irmãos online. Uhum. Ah, tem 5 agora. Isso, você consegue acompanhar aí, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está entrando. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vai ser um momento bem especial, né? Na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aí para o coração de cada irmão que está entrando, né? Amém. E essa palavra vai estar penetrando o coração de cada irmão, cada irmã que está participando conosco. Também Amém. os irmãos vão poder participar com a gente, né? Vai ter um momento aí que nós vamos deixar aberto para algumas perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, então os irmãos fiquem à vontade também para participar, né, Rodrigo? Isso, queremos que interajam, que perguntem, que deem opinião, né? Que é muito legal essa interação aí com a gente daí também. Isso mesmo. Podemos começar, irmã Luciane? Já 5 horas, né, Rodrigo? Eu acho que já. Vamos aguardar mais um minutinho, que no meu relógio ainda não é 5, tá? Vamos esperar mais um minutinho. Sempre eu sou adiantado. É. Olha, até minha irmã entrou. Oi, Lu, Silene Marchione. Silene, seja bem-vinda. A Ângela, bem-vinda. Felipe Alves. JP Penha. Yasmin, da Igreja Mesa Church, seja bem-vinda. Todos que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Manda o aviãozinho para mais pessoas estarem sendo abençoadas com a palavra. Com essa palavra, né? Porque, assim, para atingir mais almas, né? Que não é nada sobre mim, nem sobre a irmã Luciane. É sobre o Espírito Santo, é sobre a ação dele na vida de cada um de nós. Verdade. Pessoal, manda um aviãozinho aí para os amigos de vocês, Instagram, Facebook. Compartilha aí, pessoal. Maria Vitória Frias já está online. Minha filha já entrou. Filhona online, tá? Ela me ajudou aqui, viu? Porque eu não sei mexer muito com o Instagram, não. Vou confessar. Pessoal, eu também não, viu? Assim, eu sou leigo. Confesso para vocês que, assim, a gente ainda sofre um pouco. Vamos começar, Rodrigo? Vamos ser pontual aí, né? Senão ninguém vai querer mais assistir nossa live. Isso. Vamos falar que a gente não está cumprindo horário. Verdade. Você faz a oração para nós aí, começarmos? Faço. Então vamos. Eu vou pedir, né, para cada irmão que está aí, orar com a gente, né? Vamos aí entrar na presença do Senhor Jesus, né? Vamos fechar nossos olhinhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na sua presença, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Sem Ti essa live não poderia acontecer. Sem Ti, Senhor, nem eu e nem o Rodrigo, Senhor, poderíamos estar aqui para poder dar esse testemunho, Senhor, da nossa vida, da transformação que o Senhor fez na nossa vida, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós não estaríamos aqui. Eu acredito que também muitos irmãos que estão aqui nos acompanhando, eles não estariam aqui, Senhor, sem a Sua presença, Pai. Aleluias. Porque eu creio, Senhor, que cada pessoa que está entrando, Senhor, é um propósito. É um propósito que o Senhor quer atingir o coração dessa pessoa, Senhor. E que essa palavra, que esse testemunho, que a palavra possa, Senhor, entrar,
penetrar o coração dos irmãos, que possa ver, Senhor, através da palavra, cura, libertação, transformação. Aleluias. Eu creio, Senhor, no seu poder, na sua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. É o que pedimos, a sua presença, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Rodrigo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Já pude sentir a presença do Espírito Santo. Você sentiu aí? Sim, muita presença, né? Muito bom isso. Presença, meu Deus, senti uma presença maravilhosa aqui. Muito bom, esperamos que todos tenham sentido também. Isso. Então, agora que a gente já orou, né? Nós vamos fazer uma breve apresentação. O Rodrigo vai se apresentar, eu vou me apresentar bem rapidinho, porque tem aí o pessoal que não me conhece, que não te conhece, só para eles conhecerem juntos, né, Rodrigo? Pode começar aí a apresentação. O Rodrigo está deixando para mim, vocês estão percebendo, né? Primeiras damas, né, Rodrigo? Isso, exatamente. Ele é cavalheiro, viu? Antes de me apresentar, quero dizer que hoje também é o dia que eu estou comemorando 1 ano de casamento, né? E não foi assim, a gente não pensou nisso, né, Rodrigo? Não. Foi uma coincidência. Verdade. Hoje, a gente se lembrou, olha, faz 1 ano já que eu casei. E eu quero pedir, né, que os irmãos estejam orando pelo meu casamento, né? Para que Deus continue abençoando a minha casa e a minha família. Então, vou me apresentar. Meu nome é Luciane. Eu sou professora da Rede Municipal de Jacarezinho, também da Rede Municipal de Santo Antônio da Platina. Já faz mais de 10 anos que eu sou professora, formada em pedagogia, formada em artes visuais, também tenho pós-graduação em psicopedagogia, em educação especial, em artes visuais e também em ABA. Eu sou casada, como já falei aqui no começo, tenho 2 filhos, a Maria Vitória tem 20 anos, o Luiz Augusto tem 14 anos. E eu me sinto muito, né, abençoada por estar nesse momento agora. Rodrigo é meu amigão aí, já faz algum tempo que a gente se conheceu, né, Rodrigo? Faz tempo já, um pouquinho. A gente... esqueci de falar um detalhe. Também sou coordenadora de um curso de pós-graduação, que é o NEAC Cursos, e foi onde eu conheci o Rodrigo, né? O Rodrigo é um cara muito estudioso, gente. Pensa no menino estudioso, é esse garotão aí. Muito, muito esforçado. E eu conheci ele, foi fazer a 2ª licenciatura em pedagogia. Eu já conhecia ele de vista, assim, né? Já tinha visto ele na rua, já sabia que ele era professor. Aí a gente começou uma amizade, eu não lembro ao certo que ano que foi, se foi 2018, 2017, por aí, né, Rodrigo? 2018. Isso, 2018. Isso. Mas depois que terminou o curso, a gente deu uma afastada, assim, a gente não se viu mais. E aí depois... Correria do dia a dia, né? Oi? Correria do dia a dia, daí... Correria do dia a dia, trabalhando assim, 2 padrões, é complicado. Isso. Mas a gente se falava pelo Facebook, né? Tínhamos contato, eu tinha o contato dela já e ela tinha o meu. Então, assim, esporadicamente a gente se falava, só que não era mais aquele contato semanal de eu estar lá no curso e ela como coordenadora, né? Verdade. Então vai, Rodrigo, agora se apresenta aí pro pessoal. Então, meu nome é Rodrigo, sou de Jacarezinho também, tenho 39 anos, sou formado em letras, pedagogia e atualmente eu curso 2º ano de teologia, à distância. Tenho algumas pós-graduações e sou professor do Estado desde 2019. Já atuei em Cambará, já atuei aqui em Jacarezinho, já atuei em outros municípios, como professor de educação especial e mais recentemente como pedagogo. Gosto muito da minha profissão, adoro estar em sala de aula também, gosto muito. E é o que a Luciane falou, a gente se conheceu nesses cursos, eventos das escolas, né? Como ela mesmo disse, a gente é formado, né? Mas a gente continua em constante estudo, né? Verdade. Sempre uma atualização,
sempre é necessário fazer um curso novo. Vocês prestem atenção no currículo dela, quantas pós-graduações ela já fez. Então, assim, isso prova o quanto... Próximo passo, fazer um mestrado. Então, próximo passo, um mestrado, um doutorado. Quem sabe ainda estudaremos em turmas... Podemos parar de estudar, né? Quem sabe ainda estudaremos as mesmas turmas ainda, né? Verdade, verdade. Daí eu conheci a Luciane, como ela disse, né? Eu conheci a Luciane nessa época, né? Nós só nos falávamos, não tínhamos o conhecimento. Tá. Nós conversávamos só raramente, né? Depois que foi desenvolvendo uma amizade legal aí. A gente já foi para a igreja junto, já fomos congregar em Cambará, né? Numa situação. Assim, sempre estamos em contato em estudo bíblico, a gente sempre faz junto, oração. Ela assim, é uma pessoa que me incentiva muito. E o Rodrigo me puxa muito a orelha, viu? Sabe, se eu não estiver estudando nada, eu fico com vergonha, porque ele fica assim, daí? Qual livro que você está lendo? Qual Bíblia você está lendo a Bíblia? Qual livro que você está estudando? Ele me pega de jeito. Aí se eu não estiver estudando nada, gente, eu sou obrigada a estudar, viu? Porque ele me dá uns puxão de orelha. É legal a amizade assim, porque a gente daí um incentiva o outro, assim, quando a gente tem alguma dúvida, a gente ora. A gente troca muita coisa, né, Rodrigo? Isso, a gente troca conhecimento, troca experiências, né? Então é bacana essa amizade nossa aí que vai frutificar muitos anos ainda. E eu tive o privilégio de ser o padrinho de casamento dela. É verdade. Então, assim, olha o privilégio dessa pessoa. Então, assim, não tem nem o que comentar, né? Quando eu pensei em casar, falei, olha, o Rodrigo vai ser meu padrinho de casamento e ponto final. Eu não abro mão. Hoje de manhã, vendo os e-mails, veio uma lembrança lá do Hotmail da uma foto de casamento dela. Eu já logo de manhã, depois das minhas orações, depois do meu devocional, já mandei para ela. Falei, olha que lindo o dia, né? Um dia que nós estamos falando do amor do Pai por nós, e ainda celebrando isso, né? Que é o casamento dela. Esse matrimônio lindo. Verdade. E vocês podem estar se perguntando assim, por que será que eles marcaram essa live, né? Por que eles querem falar do testemunho deles? É porque o nosso testemunho, eles se encontram em um momento aí. Então é por isso, porque tem tudo a ver, né? Que em determinado tempo, a gente fazia muito tempo que eu não vi o Rodrigo. Aí eu fui encontrar o Rodrigo na igreja e eu não sabia que ele era crente. Ele era evangélico. E eu fiquei tão surpresa, e fiquei tão feliz, eu fiquei emocionada, na verdade, naquele dia, Rodrigo. Fiquei muito emocionada quando eu vi você lá, aí terminou o culto, eu fui lá dar um abraço nele. E fiquei muito feliz por ele também estar na presença do Senhor. Foi aí que a gente se reencontrou, que a gente começou a conversar mais. E que nem ele falou, a gente começou aí nos cultos juntos, né? Conversar bastante. E foi aí que a amizade se fortificou, né? É uma amizade que se fortaleceu no Senhor. E aí eu convidei ele para ser meu padrinho, e ele é meu padrinho de casamento agora. Não só amigo e padrinho de casamento. Nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, né? Uma aluna minha entrou na live, a Lívia, lá de Santo Antônio da Platina. Oi, Lívia! Seja bem-vinda, Lívia Dias. Isso. Então, bora para os testemunhos, Rodrigo? Bora, pode começar. Posso começar o meu? Pode. Como é primeiras damas, né? Vou tentar resumir, porque eu fui tentar... Rodrigo, você acredita que eu fui escrever meu testemunho? Deu 3 páginas. Ai, isso é bênção. Ai, meu Deus. São muitas bênçãos para serem compartilhadas. Então, bora lá, né? Bora lá, então. Vou tentar ser bem breve, né? Então, né, a minha conversão, o meu encontro com Cristo, quando eu estava, assim como Paulo, né, na estrada de Damasco, quando eu tive aquele encontro com Jesus, foi no final do ano de 2019. E como muitas pessoas, né, tem gente que vai na dor, né, não amor. E tem muitos que vão na dor. Então, eu fui ao encontro de Jesus na dor. Eu estava passando por um momento muito difícil. Meu casamento estava desmoronando.
Tava por um fio, né? Eu estava vivendo num pecado, né? E a culpa de tudo que tinha acontecido era por minha causa. E chegou um momento assim, que estava uma grande tempestade na minha vida. Em novembro de 2019. Então, parecia que não tinha mais saída, Rodrigo. Parecia que não tinha solução no meu caso. Então, parecia que a única forma era, tipo, terminar o casamento e se afastar e acabar com os sonhos e com os projetos que Deus tinha para nós. Só que um dia, né? Um dia a gente tinha discutido, eu estava muito triste, eu peguei meu carro e saí. Saí que nem doida. O que aconteceu? Eu bati o carro. Mas não foi assim um acidente, não foi grave, né? Eu bati numa outra pessoa, o carro da pessoa não aconteceu nada, mas o meu para-choque foi pro chão. E daí eu estacionei o carro do lado, conversei com a moça, ela não quis cobrar nada, nem falou nada, falou, ela viu que eu estava nervosa, falou, pode ir, fica em paz. E daí eu fiquei ali, paradinha um pouquinho, e foi quando eu me lembrei de uma pessoa, Rodrigo. Eu me lembrei de uma irmã que tinha falado comigo um dia num salão de cabeleireiro. Eu ia no salão, né, de uma amiga minha, Jaqueline, que também ela é evangélica, e ela sempre falava também do amor de Deus para mim. E um dia no salão dela, uma irmã olhou bem para mim, falou assim, eu quero orar por você. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher doida quer orar para mim? Né? E eu católica, falei, meu Deus, não sei se eu vou deixar essa mulher orar, mas, né? Deus tocou no meu coração, eu deixei ela orar por mim e ela me passou o contato dela de telefone. Aí nesse dia que eu bati o carro, eu me lembrei dessa irmã, olha só. Falei, nossa, a irmã tal, né, orou por mim, quem sabe ela pode me ajudar nesse momento, que eu tô passando por essa tempestade grande na minha vida. Preciso conversar com alguém. Aí eu liguei para essa irmã. E essa irmã, o pai dela era pastor de uma igreja, uma pequena igreja da Assembleia de Deus, lá na Vila São Pedro. E ela atendeu o telefone, contei o que estava... Não contei o que estava acontecendo, falei que eu estava nervosa, que eu precisava conversar com ela. Ela falou assim, olha, no momento eu não posso te atender, mas hoje à noite, era uma quarta-feira, vai ter um culto lá na igreja do meu pai, você não quer ir? Eu falei para ela assim, tá bom, vou pensar um pouquinho, depois, se eu resolver, eu apareço lá então. Ela me passou o endereço, aí cheguei em casa, fiquei pensando, não contei para ninguém. Troquei de roupa e falei que eu ia dar uma volta. E como meu casamento já estava, né, a gente nem estava se conversando direito, peguei e fui, troquei de roupa e fui. Quando eu entrei na igrejinha, Rodrigo do céu, você imagina, quando eu coloquei o pé dentro da igreja, que eu vi aqueles irmãos orando, aquilo já foi me arrepiando do pé até a cabeça. E aí começou, né, o culto, começou os louvores, aqueles hinos da harpa. Parecia que tudo era para mim, parecia que cada palavra daqueles louvores era para mim. Cada palavra era para mim. Meu Deus, Senhor, parece que eu estou vivendo aquele momento novamente, Senhor. Meu Deus, aleluia. E aqueles louvores maravilhosos, e falando comigo, e eu comecei a chorar muito. Aquilo foi tocando, penetrando meu coração, e eu me derramei na presença do Senhor, chorei muito, ouvi a palavra, e no final do culto, o pastor veio até mim, ele não conhecia a minha história, como eu disse, aquela irmã também não conhecia a minha história, ela só sabia que eu estava passando por um momento difícil. E aí ele falou assim para mim, eu não esqueço, de jeito nenhum do que ele falou para mim. Ele falou assim para mim, olha, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás. Coloca a tua família, ele lembrou lá em Noé, né? Coloca a sua família dentro do barco, não olhe para trás. Pega a tua família e siga em frente. Esquece o passado. É como se Paulo tivesse falando, quando Paulo fala os Filipenses lá no capítulo 3, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Quer dizer, esquece que ficou lá atrás e prossiga para frente. Coloca a tua família no barco. Olha só que palavra. Eu cheguei em casa, aquela palavra tinha penetrado no meu coração. Cheguei em casa, falei, daí eu contei pro meu marido que eu fui. Ele falou assim, você foi numa igreja evangélica, não é você que
falava que não gostava de evangélico, você não falava que evangélico era barulhento, né? Que evangélico, não sei para que falar tão alto e louvar tão alto, será que Deus é surdo? Olha só o meu preconceito, Rodrigo. E eu falava assim que eu jamais iria numa igreja evangélica. Aí eu contei para ele que eu tinha vivido lá, e foi um momento também em que eu pedi perdão para ele, reconheci o meu pecado, eu pedi perdão para ele, né? E não de imediato, ele não me perdoou de imediato, foi um processo, porque o perdão, ele é um processo, né? E ele falou assim, eu vou com você nessa igreja. Olha só, que bênção. Aí no domingo a gente foi, eu, ele e meu filho. E chegando lá, ele conhecia o pastor. Já conhecia mas não sabia que ele era pastor, mas já conhecia de altas datas aí, né? E conhecia a família dele, e eles, nossa, no final do culto ficaram conversando bastante, foi uma bênção. E no quarto dia que nós fomos para essa igreja, o irmão Pedro Henrique, não sei se ele está aí online, mas ele falou que assistiu. Pedro Henrique estava pregando, e no final da pregação ele fez um apelo, quem queria aceitar Jesus. Aí eu falei, nossa, meu coração já estava ali, né? Ai, meu Deus, vou aceitar Jesus, né? Eu já estava convencida. Meu marido também foi comigo, nós dois aceitamos Jesus no mesmo dia. Foi uma bênção. E a partir daquele dia, eu resolvi fechar a porta para o pecado, né? E me converter. Eu falei assim, eu não quero mais essa vida do mundo, eu não quero mais viver em pecado, eu quero seguir a minha vida com Jesus, eu quero viver essa presença, eu quero viver esse amor. Eu não quero mais andar na escuridão, eu quero andar na luz, quero a luz. Então, a partir desse dia, a minha vida foi sendo transformada. Mas eu fui nessa igreja durante 2 meses. Aí eu fui convidada para conhecer uma outra igreja, que é a igreja que eu estou atualmente, que é a Igreja Exército de Deus, pastor Marcelino Aniceto, acho que muita gente conhece. Quem conhece, coloca aí. Eu conheço o pastor Marcelino. É uma bênção nas nossas vidas. É uma bênção nas nossas vidas, né? E quando eu entrei na igreja, senti uma presença forte do Espírito Santo que tocou meu coração e disse, esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar, é aqui. Aqui é o teu lugar. E a partir desse dia, nunca mais eu deixei de ir lá. Então já faz 3 anos que eu tô indo nessa igreja. Mas daí a gente foi indo para a igreja, só que eu queria batizar, né? Porque a gente vai para a igreja e não quer descer as águas, não é aquela vontade de nascer de novo, né? De descer as águas. Mas tinha um impedimento. Tinha um impedimento, Rodrigo. Porque para eu descer as águas, eu tinha que estar na vida correta, nas leis de Deus. E eu não era casada. Eu só morava junto. E meu marido, ele era separado da esposa, mas ele já fazia 17 anos que eu estava com ele, porém ele não tinha finalizado o divórcio dele. Então a gente estava vivendo uma vida que não era uma vida correta, não era certo. Só que a gente, olha para você ver, eu não enxergava isso. Antes, para mim, não tinha importância. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus e que o Espírito Santo tocou meu coração, eu falei, não posso mais viver em pecado. Então eu quero me casar. Só que para eu me casar, ele tinha que fazer o divórcio. E parecia que tinha um impedimento, Rodrigo, não sei, estava travado o negócio. Sabe quanto tempo que eu orei? 2 anos orando para esse casamento acontecer. 2 anos. Então, só para vocês verem que como é importante a gente perseverar na oração. Né? Porque a palavra diz, perseverar na oração. Porque quanto mais a gente ora, pode ser que demore para acontecer. Né? Não vai acontecer nem hoje, nem amanhã, talvez daqui não é uma semana, não é 2 meses, não é um ano, às vezes é anos, para que a nossa oração ela seja ouvida e a gente seja abençoado. Então, depois de 2 anos, né, ainda recebi uma profecia dizendo, olha, daqui 3 meses vai acabar a sua luta. E você vai ter uma vitória na sua vida. E eu tomei posse, porque quando a gente recebe uma palavra, Rodrigo, a gente tem que tomar posse. Tomar posse da bênção, né? Eu tomei posse daquela bênção, nossa, olha,
Que presença do Espírito Santo que está nessa live. Rodrigo, você está sentindo aí? Estou Sim. sentindo uma presença muito grande. Então, olha o que o amigo escreveu aí, João. Perseverança é a chave de grandes portas para a nossa vida. É verdade. Então, João é da mesma church também, do pastor Ronaldo. Ele é uma bênção. Esse menino, ele já prega a palavra. Isso. Ele é bênção na vida de todos. Então, no final do ano de 2021, saiu o divórcio do meu esposo, né? E passou assim, em uma semana a gente já foi, vamos marcar a data do nosso casamento. Foi quando eu convidei o Rodrigo para ser meu padrinho. E a gente marcou a data, não tinha, eu queria casar em dezembro. Ela nem convidou, no caso. Ela falou assim, você vai ser meu padrinho. Você vai ser meu padrinho, ponto final. Não tem nem um convite foi um convite desse jeito, entendeu? Ela já sabia que eu ia aceitar mesmo. Isso. Então ela falou assim, você vai ser. Então só me anunciou a data. Foi bem tranquilo. É verdade. Também a Karine foi minha madrinha, né? É uma amiga minha também, que também é evangélica, desceu as águas. Karine, tá aí presente, será? Acho que não tá. Depois eu mando essa live para ela, senão ela vai falar que não manda para ela depois. Então, não tinha data para dezembro, queria casar em dezembro, mas tinha datas para janeiro. Quem esperou 2 anos, espera mais um pouquinho. Marcamos então para o dia 14 de janeiro de 2022. Foi uma benção. Nossa, fiquei tão feliz aquele dia que teve gente que comentou nas fotos, nossa, que sorriso, como você está feliz, né? Mas era uma vitória, né? Era aquela, né? Deus ouviu minha oração e estava se concretizando um sonho meu. Então, nós casamos e depois no dia 28 de fevereiro de 2022, foi o dia do meu batismo. Também foi um dia inesquecível na minha vida. Nossa, foi muito profundo, né? Tá ali, reconhecer Jesus na minha vida, declarar publicamente, né? Que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E ali foi um momento muito importante, né? Aí o Espírito Santo começou a trabalhar mais ainda na minha vida, Rodrigo. E daí eu pude, né, entrar no grupo de círculo de oração das mulheres. Aí eu pude, né, ser segunda regente do grupo das crianças, né, no Ministério Infantil, onde eu faço um trabalho com a tia Sheila, que é minha amiga, minha irmã do coração, que eu amo muito a tia Sheila. Eu aprendo muito com ela. Ela é o amor da minha vida. Eu falo pra ela que eu não... Conhece a tia Sheila? Quanto mais nós nos entregamos, mais nós somos usados, né? Então, é assim, é isso que você tem feito, né? Na igreja, você se disponibiliza a participar de tudo, né, que acontece dentro da igreja e tal. Então, você, por ter um coração de serva, Deus vai te usando cada vez mais. É isso que Deus me falou, que era para eu servir, que era para ser serva. Eu também faço parte do grupo de teatro, de vez em quando a gente faz algumas coisas lá na igreja, que é bem legal. E assim, né, já fui convidada para ministrar a palavra algumas vezes. Mas eu tô assim, eu falo que eu tô engatinhando na presença do Senhor, né? A gente vai aprendendo. Porque assim como Paulo, né, como ele se converteu, ele teve que esquecer toda a linhagem dele lá, né? Hebreus, de Hebreus, irmã, tribo de Benjamim. Oi. A Sheila entrou, a Sheila Sampaio. Sheila, tava falando de você, meu amor. Tava falando de você agorinha. Então, eu tive que esquecer tudo que eu tinha aprendido lá atrás, né? Com o catolicismo e tudo mais. Eu tive que aprender outras coisas, né? E ter um discipulado, um verdadeiro discipulado, né? Mas ninguém ficou falando nada para mim, viu? Ninguém ficou falando assim, olha, ô Lu, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, você tem que orar mais, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, ninguém falou nada para mim. O Espírito Santo... A verdadeira conversão. Isso, a verdadeira conversão é essa, né? Transformou meu coração, né? Tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne. E foi onde que eu fui sentindo vontade de ler a Bíblia todo dia. Eu fui tendo vontade de orar mais, de ter mais intimidade com Deus. E a cada dia eu quero mais e mais e mais da presença do Senhor. E a gente vai aprendendo aos poucos, não é uma coisa assim rápida, né, Rodrigo?
Porque essa verdadeira conversão é a aceitação voluntária ao chamado do Evangelho, né? Quando sinceramente nos arrependemos dos pecados e depositamos nossa confiança em Cristo para receber a salvação, né? Então, a partir do momento que a gente tem ciência disso e isso está no nosso coração, então, assim, o fardo é leve, né? O fardo não é pesado. Porque torna-se um prazer, torna-se, assim, o coração se enche de alegria por estarmos na presença dele, né? Por servirmos, né? Tudo isso, assim, faz parte da conversão, né? Isso, verdade. Aqui a professora Regiane, minha amiga... a professora Regiane, minha amiga, falou assim, Deus conhece o nosso coração. É exatamente isso, né? Então, olha lá quem tá aí. Tudo bem? Ele desceu as águas no mesmo dia que eu, também se converteu. Falou, benção, esse menino. Oi, Luiz, tudo bem? Sim. O Luiz tem até canal no YouTube. Ele tem canal no YouTube. Ele pega todos os meus livros, Rodrigo, da teologia que eu faço. Ele tá lendo tudo, viu? Daqui uns dias ele vai estar... Qualquer dúvida que eu tenho sobre YouTube, sobre conexão, eu peço para ele, porque ele entende, viu? Pode perguntar para ele. Bom, acho que a minha parte era essa, Rodrigo, do meu testemunho. Bora lá que eu quero escutar o seu. Então, vou ser bem breve, porque a gente já está online faz, acho que mais de 30 minutos. Nossa, não acredito. Falei que eu ia resumir no máximo, falei demais, eu acho. Mas então, no meu caso, foi um pouco mais breve essa conversão, porque assim, eu comecei a frequentar a igreja evangélica por indicação de um amigo meu, João Marcos. Espero que agora ele não vai poder assistir, eu acho que ao vivo, mas assim, porque ele trabalha até meia-noite como atendente de restaurante, mas depois eu acho que ele vai assistir sim, porque eu vou mandar para ele. Então foi através dele que ele foi usado pelo poder do Espírito Santo para estar me levando numa igreja evangélica. E assim, como ele tinha folga só às segunda-feira nós fomos na igreja de um pastor que é amigo dele, pastor amigo dele e meu, né, porque eu não o conhecia, pastor Adailton. E assim, a partir daquele dia, assim, a minha vida mudou, né? Realmente foi ali a conversão. Porque eu era uma pessoa que também não tinha regras, não conhecia o amor de Deus assim como eu conheço hoje. Sabia que existia um Deus, mas assim, não sentia ele dentro de mim e assim, participando da minha vida e me conduzindo, né? Eu achava que tudo era a força do acaso. E a partir daquele momento, daquele dia, eu participei de um culto pela primeira vez na vida, na iPad também, na Vila Maria, que é a iPad que o pastor Adailton era o pastor. E assim, naquele dia estava tendo uma cruzada evangélica. E assim, quem estava ministrando era a missionária Eliane, que ela é bênção também, ela é muito usada pelo Espírito Santo. E assim, eu não conhecia ninguém, né, na igreja, conhecia só o João Marcos mesmo, né? Mas o João Marcos, por conhecer, ele já era da igreja, né? Já conhecia mais irmãos. Daí a gente foi convidado a ficar lá na frente e tal. E assim, ao final do culto, a missionária Eliane veio me entregar algumas palavras, né? E assim, a partir daquele momento, meu coração começou... Rodrigo, só vou fechar a porta, minha cachorra tá latindo. Ai, essa cachorra. Tá bom. Daí, a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a arder no meu coração, né? Então, a partir daquele momento, eu acho que daí já começa a acontecer a conversão. E como a irmã Luciane falou, é diária, né? Desde quando decidimos descer as águas, desde quando começamos a participar dessa vida em Cristo, até todos os dias da nossa caminhada, né? E assim, daí, 9 meses depois, eu já tinha decidido, foi bem rápido, né? Eu vi aquilo que eu estava sentindo ali no coração, eu sabia que era de Deus. Comecei a participar, frequentar na igreja com o João Marcos toda semana. Assim, foi bênção demais. E 9 meses depois eu já desci as águas. Olha, foi rápido até. Foi rápido, né? Foi uma gestação. Foi uma gestação. 9 meses, assim, foi gerando aquilo dentro de mim, sabe? Foi bem bonito, assim.
as pessoas que me conheciam, né, falavam, nossa, como ele tá diferente, né? Porque Rodrigo, essa que é a grande questão, né? Quando a pessoa vê que a gente está diferente, olha no nosso olho, vê que tem um brilho diferente, que a gente está diferente. Nossa, como as exatamente, pessoas, elas, né? Não sei com você, mas as pessoas me encontravam na rua e falavam, nossa, você tá tão diferente, o que aconteceu? Né? exatamente. E isso começou a acontecer comigo, né? E assim, eu Uhum. ficava feliz porque eu sabia que era a ação do Espírito Santo na minha vida, né? Não era pelas minhas forças, porque se nós formos ver pelas nossas forças, somos pecadores, somos falhos, né? Sim, Então, com certeza. se não nos deixarmos ser habitados pelo Espírito Santo, nada acontece. Então, Você isso vai. falou uma coisa importante, Rodrigo, porque às vezes a pessoa pensa que converter é não ser mais pecador. Mas nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. É Somente isso, Jesus não pecou e nós vamos continuar pecando. Só que nós vamos, quando o Espírito Santo toca o nosso coração e que a gente se converte, né, nós reconhecemos que nós pecamos, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, né? Nós nos derramamos na presença do Senhor, pedimos perdão e a vida vai sendo mais leve, né? O fardo está mais leve, porque Jesus, ele já levou o nosso fardo, né? Ele já morreu por exatamente. nós. Então, daí, depois de 9 meses, né, desse caminhar, né, daí eu já desci as águas também, na igreja que eu frequentava, e o que a professora Luciana, a irmã Luciana falou, é assim, é diário, né, essa conversão, essa caminhada é a luta contra a carne, né, como já diz na Bíblia, né, não é nada fácil, não é nada não é nada que nós, pelo nosso poder só, nós conseguiríamos, né, a graça de Deus nas nossas vidas, A graça né, de Deus nos alcançou, né? isso. A graça de Deus nos Assim como alcançou. nos alcançou a minha, alcançou a Luciane, pode alcançar todos nós, todos vocês que estão aí assistindo e nos ouvindo. A gente é falho, a gente erra, a gente tem nossos momentos de vale, mas Deus está sempre disponível para nos acolher. Verdade. Falhamos, erramos, e assim, sejamos humildes de pedirmos perdão e voltarmos nosso coração a Ele, né? E nos entregarmos a Ele, né? Eu acho que depende também Olha, desse. olha que entrou Karine Milanese, falei dela, falei que a gente ia mandar Olha a para ela depois. carinha aí, Entrou, oi, Karine. A Karine, que foi também minha madrinha de a casamento. madrinha Tudo que me bem? acompanhou Beijo. aí. Que legal, Abraço, irmã pessoal. Né, Karine. Rodrigo? Que legal, Então, pessoal entrando. Muito bom. e é isso, gente. No meu testemunho também é esse, é bem curto, bem rapidinho, mas eu espero né, que fique como um testemunho mesmo, né, desse poder do Espírito Santo na vida da gente, do poder do Pai, dessa entrega que tem que existir, né, não só de mim, não só da Luciane, É o mas de todos nós. verdadeiro encontro, né, Rodrigo? É o verdadeiro encontro com Exatamente. Jesus. Estava conversando isso, estava conversando com o Rodrigo isso hoje, né? A verdadeira conversão, né? Então, não é só, eu vou na igreja e eu sou convertido. Não, né? Você pode estar indo na Nossas igreja e não estar convertido. Então, atitudes fora da igreja, nossa atitude, nosso pensamento, nossas ações. Atitudes. Exatamente. E a gente deixar ser transformado, mudar a nossa vida, que nem eu falei, né? Da escuridão para a luz. Nos Das entregarmos, trevas né? para a luz. Né? Reconhecer os pecados, pedir perdão para Deus. Essa é a verdadeira conversão, né? Se arrepender, né? E deixar que Cristo nos esvaziarmos, né? Nos esvaziarmos para que Ele nos encha, né? Todo dia, né? Pedir para que Deus nos esvazie, nos diminua, para que Ele cresça em nós. É Ele que tem que crescer. E nós, só diminuir. Exatamente. E é isso, meu testemunho é esse. Então, nós vamos passar para o momento da palavra agora, porque como a gente falou de conversão, a gente quer falar da maior das conversões, né? Uma das maiores conversões que está na palavra de Deus, que é a conversão de Saulo, né? De Paulo. Então, o Rodrigo vai estar lendo para a gente, né, Rodrigo? Eu acho legal ler do versículo 1, já para o pessoal entender melhor, né? Quem não... O que você acha? Eu vou ler do 1, acho que é melhor, né? Eu acho. Vamos ler então.
Qual é o 9? É o 9. Atos 9. Atos 9. A partir do versículo 1. Isso, o pessoal aí que quer pegar, vamos dar um tempinho pro pessoal pegar a Bíblia, quem quiser pegar. Pega a Bíblia aí, né? Pega a espada, cristão tem que andar com a espada, né, Rodrigo? Ó, só pra contar vou contar uma curiosidade para vocês, não conto para ninguém. Rodrigo tem 9 Bíblias, 8 Bíblias, né, Rodrigo? 8 ou 9? 8. 8 Bíblias. Pensa só, como ele tá com a espada mesmo. Eu vou ler por essa daqui. King James, ó. Que chique que ele é. King James, a Bíblia mais atualizada, a melhor Bíblia, essa daí, King James. Ó, um dia eu vou comprar essa daí, hein? Você quer que eu leia do 1 até qual? Pode ler do 1 até o 9, do 1 ao 9, para o pessoal entender bem. Então vamos lá, gente. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. Glórias a Deus. Glória a Deus, hein? Nossa, eu acho incrível essa palavra. Foi a primeira palavra que eu li. Quando eu me converti, queria saber sobre as conversões na Bíblia, daí eu fui ler sobre Paulo. Eu falava assim, meu Deus, né? Como que Deus é bom. Porque vem nos dizer assim, que qualquer pessoa pode ser salva, não é uma ou outra. Todos podem ser salvos, né? Paulo, um perseguidor, um exterminador de cristão, ele perseguia Cristo. Aí ele se converte e acaba se tornando aí o maior dos apóstolos. Ele era o maior dos perseguidores e ele era o mais improvável a ser apóstolo, né? Ele era improvável, assim como eu. Isso. Você é improvável, você que está em casa nos assistindo, né? Se acha improvável, mas para Deus não. É assim, me lembrei agora de uma palavra, Rodrigo, que na palavra era uma pessoa muito improvável, que era o endemoniado gadareno. Né? Ele estava esquecido lá do outro lado, né, em Gadara. Aí Jesus atravessou o mar da Galileia e foi lá. E ninguém, não tinha perspectiva de vida para aquele homem, né? Ele andava nu. A família dele já tinha abandonado dele. Ele andava em sepulcros, né? Pelado no meio dos sepulcros, né? Nem as correntes, a palavra diz que nem as correntes seguravam ele. E, então, era um caso assim, meu Deus, não tem solução. Né? Para a visão do homem era um caso perdido, né? É um caso perdido, mas quando Jesus entrou na vida dele, né? E salvou ele, libertou ele daqueles demônios, né? Era uma legião, né? Ele diz, uma legião é o meu nome, né? Ele pegou aqueles demônios e jogou nos porquinhos. E aquele homem, né? A palavra diz que ele veio com vestes novas, né, Rodrigo? É tão linda essa passagem, né? E é isso que Jesus faz com a gente. Essa é a verdadeira conversão, né? Aleluia, essa palavra é muito linda, né? Ele nos dá vestes novas, ele nos transforma, muda a nossa vida. E o que parecia improvável, o que parecia impossível, né? Aquela pessoa que se sente a mais excluída de todas, né? Que se sente só. Não, quando Jesus, ele chega, ele transforma a nossa vida, ele muda, ele troca nossas vestes e nos dá uma nova chance. É maravilhoso. E é isso que ele fez com Paulo, né?
perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, e Paulo teve esse encontro maravilhoso na estrada de Damasco. E é uma pergunta que Deus me fez, assim, né, que era para eu falar para os irmãos na hora da live, né? Qual foi o dia da minha estrada de Damasco, do meu encontro com Jesus? Qual foi meu dia de Damasco? Paulo teve o dia dele ali, na estrada de Damasco, estava num cavalo, disse que o cavalo era bem grande, Rodrigo. Mas, Sim. ó, Jesus veio, derrubou, né, ele do cavalo, ele teve que colocar o rosto em pó. E foi um encontro, ele viu, né, glória de Jesus, ele viu. E a palavra diz que ele ficou cego, né, Rodrigo? Que é só o poder do Pai que transforma, né? Porque ele tinha que ficar, né, sem visão, porque para fechar a visão dele que ele tinha, né? Aquela visão que ele tinha de perseguir o cristão, ele tinha que... O velho homem tinha que morrer, né? Aquele velho homem, aquele velho Saulo tinha que morrer para que nascesse um novo Paulo, né? Ele tinha que mudar os conceitos dele. E ali Deus mudou toda a trajetória. Deus mudou a trajetória dele, né, Rodrigo? Porque ali fala no começo... Sim, mudou totalmente. Ele pediu carta para ir para a sinagoga em Damasco. Olha o que era a finalidade dele, né? Exterminar os homens e mulheres, né? Ele prender homens e mulheres que estivessem indo para Jerusalém. Então ele tinha um propósito, que estava perseguindo os cristãos, né? Coração endurecido, né? Jesus chega aí naquele caminho ali, na estrada de Damasco, e ele tem um encontro real com Cristo, e toda a trajetória, todos os planos que ele tinha, acabou por ali. Mudou os planos, mudou a rota dele. Assim como mudou a minha, mudou a do Rodrigo, mudou de muitos irmãos que estão aí nos assistindo. Olha que bonito que a professora Regiane, minha amiga, escreveu. Onde o pecado abundou, a graça transbordará. É exatamente isso que nós víamos na vida dele, né? A graça alcançou Paulo, alcançou o quão pecador Paulo era, mas a graça foi muito maior que transbordou. É exatamente isso, essa é a palavra, né? Engraçado que Paulo, não é ele que se converteu, né? Ele foi convertido pelo próprio Cristo. Né? Porque ele tinha um propósito, tinha um chamado para ser o pregador dos gentios, né? E você sabe quantos anos ele tinha quando aconteceu isso com ele, Rodrigo? Não. 28 anos. Olha isso. Paulo tinha 28 anos quando ele teve esse encontro aí na estrada de Damasco. E essa palavra é maravilhosa, né? Maravilhosa. Porque ele teve que ele confiou tanto em Jesus a partir daquele encontro, que ele estava cego, ele foi levado até uma casa, né? De um homem que se chamava Judas. Não é o Judas lá que traiu Jesus, não, é outro Judas, né? Ele foi na casa e Ananias foi lá, né? Para poder conversar com ele, batizar ele. Aí ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo e teve a grande transformação na vida dele. Então, e é o que, assim, é o que o Espírito Santo revela, né? Para mim, no caso, que essa transformação, essa conversão pode existir para mim, pode existir para você, para todos nós que estamos, né, aqui, né? Para que, o que o obreiro João falou, as atribuições não vêm sobre nossa vida para nos parar, mas sim para ficarmos mais fortes. É exatamente isso, né, irmão? Ele era pecador, ele era errado, né, na visão, mas o que aconteceu? Ele foi transformado 100%, né? Ele foi usado, né? Então, assim, é exatamente isso. O que ele passou ali, ele aprendeu que ele poderia melhorar, mudar, né? E, na verdade, ele teve que passar por uma peregrinação, né? Desaprender tudo que ele era. E ele, né? Ele ficou um tempo afastado. Muita gente pensa que ele já se converteu, já começou a pregar. Teve um tempo que ele teve que voltar um tempo para Tarso. E ficou lá, né? Desaprendendo tudo que ele tinha aprendido, né? Isso. E dando espaço para aprender sobre Cristo, né? Para poder voltar para Jerusalém, para poder pregar para os gentios.
gentios, né? Que foi a grande missão na vida dele. E assim, isso pode ser aplicado à vida de todos, né, irmã? Sim. Eu gosto muito dessa questão de Paulo, que ele teve que ficar um tempo aí afastado, porque às vezes a gente acha que a gente se converte, daqui a pouco a gente já está sabendo tudo, né? Não. Demora um tempo para a gente aprender muitas coisas, ter um discipulado bem feito e aprender mais de Jesus, para poder falar dele com mais clareza, né? Para que o Espírito Santo venha nos transformando. E após esse encontro em Damasco, a palavra diz que ele ficou 3 dias cego, sem enxergar. Então, por quê? Sim. Porque deveria haver a purificação, né? Sim. Aquele velho homem que enxergou coisas horrendas, que fez coisas horrendas, não existia mais, então ia passar por uma purificação para que depois nascesse um novo homem, né? Então, houve esse processo, há esse momento, né? Sim. E todos nós, né, temos que, verdadeiros convertidos, temos que passar por esse processo, né? Tem todo um processo. Isso. Você quer abrir para perguntas, irmã? E eu queria falar algo assim, né, que quando a gente se converte, Deus dá um coração novo pra gente, como eu já tinha falado, né? Se cumpre uma profecia que Ezequiel fez lá no capítulo Ezequiel 36, que ele fala assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e observai, né? Então, quando a gente dá espaço para que o Espírito Santo possa transformar a nossa vida, né? Nessa conversão, ele dá um coração novo para a gente. Ele deu um coração novo para mim, um coração novo para o Rodrigo, um coração novo para Paulo, e ele quer dar um coração novo para você. Ele quer, né, tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne, um coração que tenha vida, um coração aberto para Deus, né? E quando há essa verdadeira conversão, né, a gente se arrepende dos pecados, a gente tem uma vida de fé e de perseverança. Essa é uma grande característica do verdadeiro convertido, né? É a fé e a perseverança, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele morreu por nós na cruz, mas que ele ressuscitou ao 3º dia e ele prometeu, né? Tem uma promessa linda lá, que ele vai voltar, né? E a gente Amém. sabe que é uma promessa que vai acontecer. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, eu quero falar uma coisa muito importante para você que está vendo essa live. A nossa alma é importante para Deus. O que há de mais valioso é a nossa alma, né? E Deus não quer perder, porque o inimigo, ele quer levar a gente para baixo, ele quer levar a gente, derrubar a gente. Mas Deus não. Ele quer que a gente se converta, ele quer a nossa alma, ele quer nos levar para ele na glória, quer levar a gente para o céu. Então, muitas pessoas, Rodrigo, no mundo de hoje, é algo que Deus está tocando no meu coração, que as pessoas falam assim: ah, eu quero curtir a minha vida, porque eu vou morrer mesmo? Então, tem muita gente aí que está com perspectiva não agora, né? Mas a gente aqui na Terra, a gente está só de passagem, né? Aqui não é a nossa casa. Aqui é só um aprendizado, né? Isso. Então, a nossa casa é lá no céu, é lá com Jesus, onde nós vamos ver a glória. Então, nós temos que pensar, ter aquele pensamento na perspectiva, na eternidade, Rodrigo. Nós temos que viver na perspectiva da eternidade. Glória porque a nossa vida, Jesus morreu e ele ressuscitou para que nós tivemos vida e vida eterna. Então, olha que coisa gloriosa, né? Olha como que Deus, ele é soberano, né? Glória a Deus. Como é glorioso isso, a gente saber que a gente vai morrer, mas que nós vamos continuar tendo a nossa vida, mas vida eterna. Que nós vamos morar com o Pai. E que um dia nós vamos nos reencontrar lá no céu. Glória a Deus. Né, Rodrigo? Não é linda essa promessa, Rodrigo? Lindo demais, né? E ele está batendo as portas, né? Porque tem muitas almas perdidas, muitas pessoas que estão aí, né,
como aquele endemoniado gadareno, ou como uma mulher samaritana que estava lá, né, no poço, abandonada, mas Jesus chegou na vida dela e ofereceu a água da vida para ela. E ela aceitou ali, Ela se naquele momento. achava, né, indigna, né? Ela se achava indigna, né? Porque era Isso pode acontecer samaritana. Então, isso pode acontecer na vida de cada um, né? Aplicação na vida de cada um, né? Mesmo que você não se ache digno, né? Mesmo que você se ache pecador, falho, que você tenha errado, se entregue, né, a sua vida a Deus, né? Se entregue a Ele, né? Porque Ele transforma, Ele cuida, Ele cicatriza as feridas, Ele cuida das feridas, né? Ele tem esse poder, não o mundo, né? Não é verdade, irmã? Isso. E também tem outra palavra que está lá em Atos 2, Atos 3, né, que fala sobre a cura do coxo, Rodrigo, né, que eu falei para você hoje até. Né? Aquele coxo, a palavra diz que ele era coxo de nascença. Então já fazia muito tempo que desde nascença ele era daquele jeito, né? Então todo mundo que passava ali sentia pena dele, né? Ah, esse daí não tem mais solução, fica aí pedindo dinheiro na porta da igreja, né, Rodrigo? Até que veio, né, os Pedro e João passaram por ele, ele pediu esmola, né? E Pedro falou para ele que não tinha ouro nem prata, mas isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele se pôs de pé e andou. Entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Então, quem passava por ali, né, Rodrigo, vendo aquele homem há tantos anos ali, coxo de nascença, poderia dizer que não tinha mais salvação para ele. Mas olha só, quando Jesus entra na nossa vida, ele não oferece ouro, não oferece prata, mas oferece salvação, né? Levanta e anda. E ele foi glorificando a Deus e entrou no templo, né? Já cheio de fogo do Espírito Santo, saltando e glorificando ao Senhor. Ninguém acreditava, mas o pai acreditou, viu a humildade, né? Viu o que ele queria, né? Que ele queria aquilo e o pai concedeu, né? Então é isso que nós temos que pensar também, né? Para nossas vidas, né? Peça, se volte ao pai, né? Para que aconteça, né? Se pedir, te darei, né? Se a pessoa acha assim, faz tanto tempo que eu tô levando essa vida, eu acho que não tem mais solução para mim. Como dizia minha avó, vou falar uma fala da minha avó, né? Feijão perdido, não tem mais solução. Mas tem solução, ó. Teve solução para Paulo, o perseguidor, né? Teve solução para a mulher samaritana, teve solução para o coxo, teve solução para o endemoniado gadareno. Na Bíblia tem aqui, né? Se a gente for citar todos, é muitas. Daí você está aqui pregando até meia-noite. Vamos fazer até meia-noite se a gente for pegar tudo. Vamos fazer uma vigília. Eu só quero dizer uma coisa. Quero dizer uma coisa, que você tem solução para sua vida. Tem solução. Então, mesmo que passe aí anos que você esteja levando uma vida de sofrimento, seja uma batalha espiritual, seja uma enfermidade, não sei o que você está passando nesse momento, mas se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida e ele está batendo, ó, batendo na sua porta, você deixa ele entrar, que ele vai transformar a sua vida, ele vai te levar à verdadeira conversão e você vai ser transformado, né? Porque o encontro com Jesus transforma a vida. Esse aí é o nosso tema, né, Rodrigo? Isso. O encontro com Jesus transforma vidas. Então é isso que Jesus quer fazer comigo, com você, transformar a nossa vida e de glória em glória nós vamos vencendo com Jesus, né? Amém. Glória a Deus. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, né, Rodrigo? Glória a Deus, é isso mesmo, irmã. Até o fim, até chegar lá em Apocalipse, né? Lá em Apocalipse, no último capítulo, que é muito lindo também, que Jesus fala assim: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Porque ele está falando, eu vou voltar. Então é isso que a gente tem que pensar, Jesus vai voltar? E será que eu e você nós estamos preparados? Será que se Jesus voltar amanhã, nós estamos preparados, Rodrigo? É isso que a gente tem que pensar. Porque a palavra diz que a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, a gente não sabe. É verdade. A gente tem que estar preparado. Então a gente tem que buscar a nossa salvação, se arrepender dos pecados e levar uma vida
de santidade, buscar a nossa santidade, que não é de uma hora para outra, é uma vida toda, né? Paulo... Estudar a palavra, né? Estudar a palavra. Lá em Filipenses, Paulo vai dizer assim que em Filipenses ele já estava lá no final da carreira dele. Mas ele diz que ele ainda não tinha alcançado. Imagina só, Rodrigo, Paulo já tinha vivido aquela vida inteira assim, né? Pregando a palavra, convertendo mais de milhares de almas por aí. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele não tinha alcançado a perfeição. Olha que... Então tem gente que, né? Já tô santo já tô salvo já. Mas não é bem assim, né? Paulo, lá no final do livro, vem dizer que ele não tinha alcançado, mas que ele estava buscando a perfeição. O que era a perfeição? Ser como Jesus. Não ser como Jesus em glória, mas ser como Jesus em humildade, imitador dele, né? Em obediência, guardar os mandamentos, né? Obedecer, se humilhar, que Jesus foi aquele que mais se humilhou, né? Ele morreu por mim, por você na cruz. Então, nós temos que seguir o que Jesus nos ensinou. E também, muito importante, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar o próximo, tenho que amar o meu irmão e amar os inimigos. A palavra diz que é fácil você amar os amigos, né, Rodrigo? É fácil eu amar o Rodrigo, que é meu amigo, meu irmão, meu padrinho de casamento, mas eu tenho que amar o inimigo. Verdade. Né? Quando a gente estava naquela vida no mundo, né, como Paulo, a gente era inimigo de Deus. A gente era inimigo, só que Deus nos amou. Por isso que ele nos trouxe para a vida, né, para a nova vida de conversão. Porque Deus nos ama. E ele quer que a gente chegue até o final, lá da última página do Apocalipse, né? Ele quer, quando ele voltar, ele quer levar eu e você com ele, quer levar a sua igreja com ele. Então, nós temos que estar preparados. Exatamente. Nossa, falamos bastante, Rodrigo. Quanto tempo está nessa live já? 1h10, eu acho. Falamos bastante, hein? A gente vai falar. A gente vai falar de Jesus, né? É muito amor, né, Rodrigo? Professora Regiane completou. Amor é o que falta no nosso meio, incondicional. É verdade. Que é o amor incondicional, exatamente. Não é o amor, não é o amor só pelo amiguinho ali do lado, né? É o amor para aquele. Tem que amar os nossos inimigos. Tem que orar pelos inimigos, né? Exatamente. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, pode fazer, contribuir conosco. Eu não estou conseguindo visualizar muito aqui, mas, pessoal, será que gostou da nossa live? Olha lá, a professora Regiane comentou, mas falaram muito bem. Agradecemos, Regiane, que a Regiane também é uma pessoa que já tem experiência em live. Ela é uma ótima professora de matemática, excelente amiga, nossa, sou assim, fã número 1 dela. É isso aí, pessoal. É muito, muito bom ter feito essa live. Confesso que nós ficamos um pouquinho nervosos, né, Rodrigo? Que é normal, né? À tarde, normal, deu um friozinho na barriga, deu um gelo. Temor é importante, né? Porque falar da palavra de Deus, deve haver temor, né? Esse projeto já não era uma coisa que nós pensamos agora, já faz um tempinho, né? Que eu tinha feito um vídeo para um canal meu, Conexão com Deus, que até não fiz mais vídeos, mas o Rodrigo tá me falando todo dia sobre para me gravar novos vídeos, eu vou gravar. Vou continuar cobrando. Vou continuar cobrando diariamente. Aí a gente estava falando há um tempo atrás, faz tempo isso, a gente falou, vamos gravar uma live para a gente contar nosso testemunho, lembra, Rodrigo? Lembro. Ela me disse essa semana, porque ela está de férias, ela ia fazer um vídeo para o canal. Até agora eu estou esperando. Eu fiz uma cirurgia, graças a Deus foi tudo bem. Está em repouso. Deus tem cuidado de mim, em cada detalhe, né? Não estou podendo muito sair de casa, mas estou aqui, estou estudando a palavra. Mais um motivo para poder fazer Mais um motivo para poder fazer o vídeo. Mas Deus já me deu a palavra, agora eu estou estudando para eu poder... Glória a Deus, isso aí. Vou fazer. E a gente pode fazer mais live, Rodrigo? Vamos fazer mais live aí? Vamos fazer mais live.
qual tema aí que vocês querem que a gente debata aqui, né? Qual palavra que vocês gostariam que a gente falasse? Pode escrever aí nos comentários. Coloquem nos comentários um tema aí para nós. Coloca um tema aí que a gente faz outra live. A gente quer agradecer, né, irmã Luciane, aqueles que participaram, aqueles que deram sua contribuição, aqueles que ainda irão participar, né, que alguns estão no trabalho, outros estão estudando, né, uns estão se preparando para... É verdade, essa live ela vai ficar salva aí no Instagram. Isso. E quem quiser assistir depois, pode assistir. Quem quiser indicar para algum amigo, né, que seja essa reflexão para mais pessoas, clica ali no aviãozinho, manda para mais pessoas, mais irmãos, mais irmãs, que possa abençoar e glorificar o nome do Senhor na vida de cada um aí que estiver assistindo, né? Isso aí, Rodrigo. Quero agradecer também, pessoal. Olha lá. Gostaria muito de ouvir mais sobre como... Opa, isso é bom, hein? Como atravessar o deserto. Boa! Já vou anotar aqui. Marca aí, vou marcar também. Vou marcar aqui. Como atravessar o deserto. Vai ser a próxima live, hein? Excelente tema. Atravessar o deserto. Vamos fazer, hein? Ó, boa. Luciane, vamos orar, vamos pedir direcionamento para Deus. Pedir discernimento para que Deus nos leve a uma palavra, né? Porque deserto tem bastante na Bíblia, né? Que fala sobre deserto. Vamos orar para que Deus nos mostre a palavra e vamos falar. Vamos sim. Porque é isso, eu acho Jesus, ele vai falar para gente que naquela parábola da lamparina, né, que ele conta que esconde a lamparina debaixo da cama, e ele está falando dele mesmo, na verdade, né, porque tem gente que conhece Jesus, mas não quer mostrar sua luz para as outras pessoas, e quando a gente esconde a lamparina, esconde Jesus, não é bom, porque Jesus é a nossa luz, então nós não podemos esconder Jesus das outras pessoas. E nós temos um chamado que é o ID, né? E o ID é para todo mundo. O ID não é só para os pastores aí, né? Para quem tem um cargo. O ID é para todos, né? Pode ser que você não suba num púlpito para pregar, mas você pode levar a palavra de Deus na sua casa, principalmente, né? A primeira pregação tem que ser dentro da família. Você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar para os seus amigos, você pode dar uma palavra para alguém que está precisando. Então, você pode falar com uma pessoa, você pode falar com ganhar uma alma. Você não precisa falar para um público grande. Mas o importante é manter a lamparina acesa, né? Não esconder Jesus, não colocar ele, não pegar a sua Bíblia e guardar ela lá na estante ou esconder ela debaixo da cama, né, Rodrigo? Exatamente. Levar essa palavra para as outras pessoas, né? Isso aí. É bênção, né? Bênção. Então, Lu, se a gente ficar aqui, nós vamos pregar até meia-noite. Quero agradecer você, viu, por estar participando comigo, né? Por ter aceito o pedido aí meu para estar aí contribuindo, né? Falando do nosso, como nós nos conhecemos, tudo, né? Agradeço você por essa disposição de estar aqui comigo hoje. Agradeço a todos que participaram, todos que, mais uma vez, né? Todos que contribuíram aí. E logo tem mais live, a gente já vai fazer logo outra, tá bom? Isso, vamos se preparar aí, vamos orar primeiramente, temos que orar, né? Joelho no chão. Porque sem oração não tem nada. Nós oramos muito para estar aqui agora, né? Não foi sem oração, né? Tem que ter propósito, tem que ter oração, principalmente, para que as coisas aconteçam. Né, Rodrigo? Isso. E é isso aí. Né? Quer se despedir, Luda, das pessoas? Eu quero aí agradecer pelo pessoal que participou. E eu espero que mais pessoas assistam esse testemunho, essa palavra que nós entregamos aí para o pessoal, e dizer que Jesus te ama e Ele quer ter um encontro real com você. Apesar de tudo, apesar das suas falhas, que nós somos falhos e pecadores, mas Deus nos ama. Ele me ama e Ele te ama. E põe isso na tua cabeça, A sua alma é importante para Deus. Ele quer você pertinho dele.
tá bom? Glória a Deus. Esse recado que eu deixo para vocês. Você é importante para Deus. Jesus te ama. Isso aí, gente. Beijo, Rodrigo. Deus abençoe Beijo. você. Vamos Amém. se falando, hein? Tamo, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.